Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo, diretor de criação. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu, que está acumulando os cargos de vice-presidente do estúdio e de diretor de marketing. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, especuladores dos bastidores de Hollywood? De vez em quando aparece alguma pérola no oceano de produções originais dos streamings. E pra gente, a bola da vez é o Estúdio. Série criada e protagonizada por Seth Rogen pra Apple. Nessa comédia, a gente acompanha o dia a dia de um executivo apaixonado por cinema que acabou de ser promovido a chefe de estúdio. Com essa promoção, ele tem que se equilibrar entre sua paixão genuína pela sétima arte e as exigências financeiras de uma mega empresa. O Estúdio poderia ser só mais uma dessas séries de um streaming sem público que você nunca chegaria a ver. Mas a discussão sobre os interesses conflitantes por trás da produção de um filme é algo tão falado aqui no Meia Pantufa que a gente não poderia deixar a série passar em branco. O que chamou mais a nossa atenção nessa temporada, que por sinal ainda não terminou? E por que você deveria assistir O Estúdio, especialmente se você é apaixonado por cinema? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá começando e clica em seguir. E se tiver no YouTube, se inscreve no podcast e curte esse episódio. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Chegou a hora, bora falar sobre O Estúdio do Apple TV Plus, no Meia Opinião. Meia Opinião. Resumimos bem na introdução, né? Nessa série a gente acompanha o Matt Remick, que é interpretado pelo Seth Rogen, e ele é um executivo de cinema, em bom português, um dos engravatados. Ele é um cara apaixonado por cinema, mas a função dele é ser o cara do estúdio, né? Então, geralmente é aquela figura que a gente associa ao cara que é engravatado, que gosta de cinema, mas que não tem talento pra trabalhar na arte, sabe? Não é um diretor, não é um roteirista, não é um fotógrafo, nem nada. Mas ele é apaixonado por cinema, ele tem um desejo patológico de ser amado pelos diretores e pelos atores, ele quer ser amigo deles, quer conversar com eles, quer estar nas festas deles, só que ele é um cara de terno que ninguém valoriza. O estúdio, a Continental Studios, tá passando por uma série de fracassos de bilheteria e a chefe dele é demitida depois de 20 anos de empresa, eu não lembro o termo certinho que ela usa, a quantidade de anos. E aí ele é indicado pelo CEO, que é um empresário, né, o cara, a conexão do cara com o cinema é puramente monetária, ele é indicado por esse CEO pra assumir o cargo da chefe dele, por quem ele tinha muito carinho, uma pessoa que ele gosta muito. Então ele aceita, mas no momento que ele aceita ser esse chefe de estúdio é que ele percebe que a paixão por cinema que ele tem, o desejo patológico de que as pessoas gostem dele, as pessoas da área gostem dele, esses elementos irão conflitar com a função dele, que é basicamente dizer não para as pessoas que ele admira e dizer não para os projetos que ele quer aprovar por questões de rentabilidade, por questões de gosto, de alcance de público e coisas do tipo. Bom, a série é criada e dirigida quase toda pelo Seth Rogen e pelo Evan Goldberg. São raros os episódios que não são escritos por eles também. Na verdade, assim, pra falar qual que é a criação da série, essa foi uma das primeiras coisas que me surpreendeu, porque a série tem 5 criadores, né? São 5 nomes. Eu falo, gente, não é muita gente mandando, não? Me impressiona um pouco. Mas enfim. E o estúdio, ele é quase... Pra quem não tem a menor ideia do que a gente tá falando, o estúdio, ele é quase episódico, assim. Ele é uma série muito de eventos específicos. É lógico que você tem uma conexão cronológica, mas se você souber da premissa, você consegue pegar qualquer episódio deles aleatoriamente, assim, e entender. Inclusive, deve ser uma experiência muito interessante assistir eles fora de ordem, sabe? Como se ele estivesse passando na TV, assim, porque não faria tanta diferença pro contexto, pelo menos dos episódios que a gente já tem disponíveis na primeira temporada, na data dessa gravação são 6, mas, enfim, uma série que fala muito sobre bastidores de um estúdio de cinema, de um estúdio que tá produzindo
produzindo filmes, e foi isso que chamou a nossa atenção, né, Gusta? Fala um pouquinho sobre a sua experiência com o estúdio, e só pra colocar aqui o asterisco, a gente sempre faz essas coisas, porque tem que ficar marcado, né? Toda vez que alguém insiste, a gente tem que falar, foi fulano que insistiu, tá? Então dessa vez foi o Lucas que insistiu pra todo mundo assistir, falou, gente, vocês têm que ver o estúdio, então tem que ficar aqui a nota eternizada no feed do Meia Pantufa, tá? Foi o Lucas que insistiu pra gente assistir o estúdio. Gusta, vai lá. Eu tenho a felicidade de ter insistido em Succession. Pra mim, eu tenho essa vitória, essa conquista no meu currículo. O que eu fiz vocês assistirem? Eu não lembro, assim. Deve ter alguma coisa, são 5 anos, amigo. né? A gente Mas tem assim, um episódio Maratona do Lynch Lynch inteiro. Mas de diretor não conta, né? De diretor não conta, porque diretor é um tema específico. Eu falo assim, série tal, filme tal, bora lá ver e tal. BoJack Horseman, né? Eu acho que eu Que ninguém viu também. Mas ele não tá, então, um bom insistidor. Exatamente, tem que insistir mais. Todo episódio ele falando de Community e BoJack e a gente achando que ele não é um bom insistidor. Mas enfim, em primeiro lugar, eu acho que o estúdio, ele, assim, é uma série de comédia que eu dou gaitadas. Eu passo o episódio praticamente inteiro rindo muito. Eu acho essa série muito engraçada mesmo. E aí, assim, vai do tipo de humor que a galera tá acostumada, porque eu acho que série de comédia é muito particular. Eu acho que, às vezes, a pessoa te indica, uma pessoa que você tem muita afinidade, você gosta e tal, a pessoa te indica uma série de comédia, você assiste, e, cara, às vezes não bate, às vezes o tipo de humor não é pra aquele momento e tal. Então, assim, série de comédia tem esses detalhes, assim. Mas eu acho que o estúdio, eu acho que tem uma energia tão vibrante na série. Isso que o Luiz falou de ter muita gente envolvida, eu acho que é a cereja do bolo. Eu acho que, inclusive, é o que faz ela brilhar tanto, porque quando você assiste, ela é VIP, né? Porque os criadores de VIP estão envolvidos, que é o Alex Gregory e o Peter Uke. Então, eles estão envolvidos na série. Então, você percebe que aquilo ali é bastidor de praticamente o que eles estavam fazendo lá na Casa Branca, só que aqui agora na Continental Studios. Então, tem essa pegada de bastidor, assim, dinâmica, rápida, tudo acontece ao mesmo tempo e as pessoas falam uma em cima das outras e essa comédia é meio atropelada, mas ao mesmo tempo o Seth Rogen, ele consegue fazer tudo aquilo que ele tem do mundo dele, da comédia dele, essa coisa meio desleixadona assim, um tipo de comédia mais rasgada, aparece muito aqui. Então é uma junção muito boa de personalidades numa série que te faz gargalhar do começo ao fim. Eu passo todo episódio de sorriso aberto, rachando o bico, assim, todas as situações, as pessoas envolvidas. O Nossa, gente, quando eles começam a falar de diretor e eles aparecem. Entendeu? O Ron Howard aparecendo. E assim, não faz sentido. Só mesmo faz todo sentido. E você fala assim, não é possível que eu tô vendo o diretor Scorsese. Scorsese, gente. Scorsese. No primeiro episódio. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que é uma série extremamente bagunçada, no sentido de tem de tudo, vai aparecer de tudo, todas as personalidades e todas os micro comportamentos, né, dos estúdios de Hollywood vão aparecendo ali. Só que tem uma linha de raciocínio, tem tanto a dizer que faz todo sentido, porque a bagunça, o barulho é a série. A série é sobre o barulho, é sobre essa quantidade de informação que às vezes é levada em consideração, às vezes não. A seriedade do cinema versus a extrema descartabilidade do cinema perante outras coisas, outros fenômenos sociais, né? E a importância, a relevância que às vezes o cinema tem pela cinefilia, pelos diretores, por esse grupo de pessoas, e ao mesmo tempo a irrelevância que tudo isso tem pela forma com que é tratado pelos estúdios, pelos distribuidores, por tudo. Então, assim, eu acho que o barulho é o que faz essa série ser tão vibrante, assim. Eu acho que se eu colocar ela eu assisti uma vez cada episódio, eu tenho certeza, se eu colocar ela do começo, eu vou rir nas mesmas piadas, com a mesma gargalhada alta. Então, assim, eu tô apaixonado por essa série. É incrível. Tô recomendando pra todo mundo. Por favor, assistam. Lucas, tá feliz, Lucas? Fala um pouquinho sobre o estúdio. Tô feliz demais, consegui convencer todo mundo a assistir, todo mundo adorou e tá viciado agora na série. Não, o Gusta, quando ele começou a assistir, foi a pessoa mais fácil que eu já catequizei com alguma coisa, assim, que ele já mandou na hora, assim,
vamos gravar, é muito bom, já tô indo vendo o 4º episódio, sei o que, e gargalhando. Cara, e eu rolo de rir também com esse episódio, porque assim, eu acredito que até pra quem não acompanha tanto os bastidores como a gente acompanha, porque aqui, a gente tá aqui num podcast sobre cinema, sobre séries, e então, gente, a gente acompanha muita coisa, de notícias de bastidor, de Hollywood, sobre esse mundo no geral aí, o que acontece nos bastidores, essas brigas entre produtora e diretores e tudo, então a gente tá sempre lendo sobre isso, se atualizando sobre isso. Então eu acredito que sim, se já é um universo que você tem interesse, vai funcionar muito melhor, igual funcionou pra gente. Mas eu também, pelo formato que eles optaram por fazer a série e virar essa... que é uma sitcom, né? E eu acho que funciona, como o Luiz falou, você pegar e ver passando na TV ali um episódio, acho que ela vai funcionar pra qualquer pessoa também que não é inteirada a esse universo. Porque, cara, eles elevam, assim, eles pegam situações que a gente... beleza, a gente já ouviu falar que é assim que funciona nos estúdios e tudo mais, só que eles vão elevando, eles vão escalonando o negócio até virar uma coisa absurda. Que você fala, cara, ao mesmo tempo que isso pode ser muito verdade, que isso poderia acontecer, é uma coisa muito absurda de se imaginar assim acontecendo. Ao mesmo tempo, a série tem muito cuidado, cara, de ser feito um cuidado técnico, assim. Ela é visualmente muito bonita, né? Tá na Apple, né? A Apple tem todo esse cuidado com o design de produção e tudo mais. Mas você vê que tem além de ter um humor bem específico do Seth Rogen, que funciona muito aqui na série, eles têm esse cuidado técnico, por exemplo... Tem um episódio que eles vão falar sobre plano de sequência. Todos os episódios têm algum plano de sequência mais longuinho, assim. Mas tem um episódio que eles vão falar sobre plano de sequência, que é a paixão de todo o cinema. Nossa, plano de sequência, foda demais. E aí, beleza. O Seth Rogen é o produtor, ele vai lá visitar o set, ele quer ver filmando um plano de sequência, ele é um apaixonado por cinema. E ninguém quer ele lá. Ele é o produtor chato que ninguém quer ele lá por ver. E aí o episódio é filmado em plano de sequência, ao mesmo tempo que eles estão tentando filmar um plano de sequência e vai dando tudo errado. Cara, esse pra mim é um dos melhores episódios, assim. Não, o primeiro episódio com o Scorsese, gente, vocês não estão entendendo, é muito bom, cara. Porque eles vão pra aquela coisa de, tá, beleza. E é algo que a gente sempre fala aqui, né? O que Hollywood tá virando, né? A gente vê que os grandes filmes que vão dar dinheiro pros estúdios, que vão dar bilheteria, são só sequências de coisas que já aconteceram. Até os filmes de herói já estão meio que em decadência, né? Já estão tentando reimaginar, refazer de outra forma os filmes de herói agora. Mas, assim, os grandes blockbusters viram, sei lá, marcas. Vamos pegar uma marca... Porque Barbie funcionou, nós vamos pegar qualquer marca agora pela frente e vamos fazer um filme, né? E, cara, eles vão assim, né, numa linha de raciocínio. Eu pensei, eu não lembrei de capa, eu pensei Tang. Se fosse no Brasil, eu tipo assim, vamos fazer um filme sobre Tang. E é o Bryan Cranston, ele tá genial. Cara, e aí ele entra numa confusão desse negócio aí junto com o Scorsese, que é aquela coisa, né? O diretor que tem uma visão, que quer fazer um filme, que tem toda uma história, e o estúdio que quer fazer aquele filme só pra vender e ter aquela formulazinha pra fazer bilheteria. E ao mesmo tempo, a série consegue trabalhar muito bem essa questão do personagem do Seth Rogen, do Matt, que é o cara que entrou nessa indústria porque é apaixonado por cinema, porque queria estar perto, porque gosta de... Você vê que ele fica deslumbrado, igual uma criança, assim. Ele quer ter contato com os diretores, com os atores, ele quer ver como é que acontece e tudo. E aí, quando ele realmente consegue um cargo de importância e que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai ter autoridade ali dentro, ele é o cara que todo mundo odeia, que ele tem que negar tudo, ele tem que dizer não pra todo mundo. E ele, além disso, ele tem que dar aval para as produções mais cabulosas, mais bizarras e ridículas possíveis, assim. Tem o último episódio, gente, meu Deus do céu. O último episódio eles levam pra um rumo, assim, que eu nunca imaginei que eles iam levar essa discussão do que é arte e o que não é. Eu acho que renderia um episódio inteiro só pra isso. Vocês devem ter imaginado como é que ficou a minha cabeça quando eu ouvi aquele episódio, né? Porque eu fiquei, gente, cara, mas é muito isso. Mas enfim, a gente pode entrar em detalhes mais pra frente, até porque eu acho que assim, a gente discutir, especialmente porque é uma série pouco conhecida, que ela não vai ter o público que a gente imagina e tal, eu acho que a gente pode discutir em mais detalhes os episódios, porque eles trazem umas discussões tão legais, todos eles, assim, não precisa realmente estragar o final, mas a gente pode ir falando um por um, até porque são poucos, eu acho que vai dar certo, assim, vai render a discussão. Cara, eu achei muito legal o Gustav puxar a VIP, puxar o fio de VIP, porque eu tava tentando, assim, eu sinto uma familiaridade com o ritmo dessa série, e eu tava lutando pra descobrir de onde. E o primeiro episódio é um episódio de VIP inteiro, assim, sabe? É completamente um episódio de VIP. O mal entendido, e aí você tem que fazer um filme do Kool-Aid, mas aí você descobre que o Scorsese quer fazer um filme sobre Johnstown,
final e a galera em Jonestown morreu tomando Kool-Aid e como que a Selina Meyer vai ter que lidar com o vai e volta daquilo ali, como é que ela vai achar o meio termo pra resolver. É muito, não, eu não tinha procurado o nome pra saber que o pessoal tava envolvido em VIP, mas o tom é exatamente igual, assim, especialmente no primeiro episódio. Eu acho muito legal porque, assim, eu acho que nós três temos, assim, a gente tem uma conexão com essa ideia de bastidor, de entender como é que é feito, de saber onde é que tá dando problema, e quem tá estimulando, e quem não tá, e quem tá dificultando. Vocês dois falam muito do Falando de Nada aqui, eu não ouço com tanta frequência, mas enfim, ele é um podcast muito bem sucedido, que fala muito sobre bastidores e sobre decisões financeiras envolvendo o mercado. É engraçado que o Luiz que trouxe Falando de Nada pra gente, e aí ele parou de ouvir, e a gente continuou. Tá vendo? As indicações dele... Mas a gente tem muito essa conexão com essa ideia de bastidor e eu acho que a série trabalha muito... Claro que tem um lado cartunesco, mas eles trabalham muito inteligentemente essa coisa de como funciona, quem diz não pra quem tem tal função, quem vai fazer tal coisa. E eu acho que é tão caótico e eu imagino que seja tão caótico mesmo, não tão cartunesco quanto é na vida real ali, mas eu imagino que seja tão caótico quanto e que as decisões passem por critérios muito imbecis, do tipo, o CEO, o cara que só pensa no dinheiro, ele tá mesmo tentando assinar um contrato de exclusividade com o Kisuko, sabe? É basicamente isso que ele tá fazendo ali, e aí é trabalho do estúdio fazer o filme do Kisuko virar dinheiro, sabe? Só que, assim, é muito curioso, o que eu queria falar sobre esse caráter episódico é porque, assim, você tem essa integridade do Matt Remick, do personagem do Seth Rogen no primeiro episódio, de saber que o filme do Kool-Aid é uma bosta, que é uma bomba, que ele não quer aprovar isso porque é um filme que não diz nada. Mas aí você vai no sexto episódio e ele é o cara que tá defendendo esse tipo de filme, mesmo assim. Então, assim, é muito episódico porque eu acho que tem muitos momentos que eles querem mais passar uma mensagem do que manter uma integridade de posição dentro da indústria, sabe? Eu acho muito legal porque, assim, a gente não tem mais tanto esse tipo de conteúdo solto, esparso, sabe? Ele é muito mais raro hoje em dia. O nosso consumo de séries, ele ficou muito linear, ele ficou muito... A história tem que fazer sentido do começo ao fim. Qualquer episódio que serve plenamente pra crescimento de personagem, que não empurra plot moving, né? Que, tipo assim, não empurra o plot pra frente, ele é chamado de filler, ele é o episódio que as pessoas costumam não gostar. Então, assim, a gente criou uma relação muito fílmica com as séries. E ela não é tão necessária, assim, sabe? Eu acho que você pode ter uma sériezinha leve, com episódios que variam de tamanho, que não necessariamente respeitam uma linearidade. Eu acho que, de certa maneira, até The Bear conseguiu fazer um pouco isso. É claro que tem uma história central em The Bear, mas ele tem uns episódios de alívio e de métrica diferente. Então, eu acho que o estúdio tá indo nessa linha de trabalhar mais ou menos assim. E o tema é muito legal, sabe? E aqui a gente tem falado tanto de cameo vazio, né? A gente falou dos cameos em Black Mirror, como parece SNL. A gente falou sobre várias outras coisas. O próprio SNL, né? Que é quando tá sem graça, o que é a maior parte do tempo, eles jogam uma pessoa muito famosa lá só pra pessoa aparecer e falar, estou aqui, pra chamar a atenção das pessoas. E aqui o estúdio tá fazendo o oposto, né? Ele tá usando de cameos muito improváveis pra empurrar a história do episódio pra frente, assim. A pessoa tá lá por um motivo, ela tá lá usando o próprio nome, ela tá fazendo uma versão caricatural de si mesma, mas ela tá usando o próprio nome pra querer mostrar que, olha, gente, a indústria é meio assim mesmo, sabe? E a ponta de VIP é muito interessante porque muita gente em Washington, à época, falou que VIP parecia mais com a realidade da Casa Branca do que West Wing ou do que House of Cards, sabe? Quando as pessoas perguntavam, não, é muito mais VIP do que essas outras que vocês assistem aí. E eu acho que o estúdio tá tentando ir meio nessa pegada, que, tem muito disso que é muito parecido mesmo, sabe? Tem muitas decisões que são tomadas no susto, as conversas são muito pesadas, em tom de xingamento, em tom de falar mal disso, falar mal daquilo e não sei o quê. Então eu acho muito, muito legal de acompanhar, acho muito legais essas características de como a série é concebida, de como a série é filmada. É muito interessante porque tem uma pegada muito frenética, parece que a câmera tá no carrinho o tempo inteiro, né? Assim, parece que eles estão sempre andando. Você nunca pode parar, ela tá sempre andando. Não sei se vocês repararam isso, mas assim, tá sempre se movendo. Você nunca tá numa interação com uma blocagem parada, que tem duas pessoas sentadas no mesmo lugar conversando. Eles estão sempre indo de um lugar pro outro, eles estão sempre se movimentando, tem sempre alguma coisa em volta acontecendo, porque a gente fala muito sobre isso, né? É muito dinheiro, sendo muito dinheiro, é muito risco, então é tudo muito frenético, eles seguem um calendário muito apertado, eles têm que tomar decisões muito rápidas, existe muita responsabilidade na cabeça de muitas
muita gente. Eu acho que a série consegue absorver muito bem essa ideia, consegue transmitir muito bem essa ideia desse frenesi que deve ser um estúdio, sabe? Mesmo às vezes tendo interações do tipo, sabe, o chefe do estúdio não vai ser o cara que vai lá passar vergonha e tropeçar no meio do, sabe? Ele não vai ser um cara que vai ser ridicularizado pelos outros, mas você engaja mesmo assim, você passa um pano pras coisas mais cartunescas, mas você entende que muito daquilo parece muito ser real, pelo menos, né? A gente não tá lá, a gente não sabe dizer, mas parece muito ser real, né? Eu acho que esse link com o VIP, ele é fundamental, porque eu acho que também tem uma representação dessas pessoas bem-sucedidas, é tipo o anti-herói da comédia, vai? São pessoas que são muito bem-sucedidas, mas que, na verdade, são losers, são fracassados. Eu acho que The Office tem muito isso. Eu acho que o próprio... Eu não sei se Seinfeld lá no passado tinha muito, porque o Seinfeld também não era lá, muito bem-sucedido. Ele só era um cara que fazia o que ele gostava. Mas eu acho que tem muito essa pegada do VIP, da VP, né? Ela é uma vice-presidente e ela é uma péssima pessoa. Ela... nem quem assiste gosta dela, sabe? Só que a situação é tão caricata que você acaba tendo uma empatia, você acaba sentindo dó do personagem. E aqui é um espelho, né? Porque aqui o Matthew, o Seth Rogen, ele é o oposto, porque ele é um cara muito bem intencionado. Ele é muito bem intencionado, mas ele tá numa posição de ódio, uma posição que ninguém suporta, sabe? Ele tem muito poder e um cara muito bem intencionado. A Celina, ela tem pouco poder e ela é muito mal intencionada. Então, você espelha o comportamento do outro. Sim, e aí vem a indicação, né? Eu acho que quem assistiu o estúdio gostou, que tá no comecinho ainda e tal, poucos episódios, depois vá lá e assista VIP, porque eu acho que tem essa mesma pegada. E é fácil entender o contexto, porque no fim das contas o pano de fundo já vira paisagem, porque é engraçado acompanhar os personagens trapalhões. É uma coisa muito... Gente, o quão caricato ficou o Ike Barinholtz nessa série. Ele tá, assim, extremamente bronzeado, laranja, com o cabelinho engomado, o dentão, assim, eles fizeram uma caricatura dele dessa coisa do... Eu preciso ficar no pé do meu chefe pra poder conquistar o que eu quero, mas ao mesmo tempo eu tenho que negociar com todo mundo que tá embaixo. Então ele fica naquela coisa, assim, extremamente caricata, ele tenta... extremamente conservador, mas ao mesmo tempo tentando agradar as filhas dele, que são mais novas, com o emprego dele, o carrão dele, a vaga dele. Então tem essas caricaturas, assim, de todos os personagens que ficou, assim, genial, principalmente do núcleo principal, né? Que é difícil você manter uma consistência de personalidade com personagens tão caricatos. Gente, tem, sei lá, 3 quedas. Todo episódio alguém cai e é engraçado. Tipo, o que é mais antigo do que fazer comédia com gente caindo? Charles Chaplin, sabe? Uma coisa assim, gente caindo da bicicleta, gente caindo em cima da mesa. Muito, só que não é qualquer um que faz isso bem, porque você precisa de um contexto pra isso gerar o humor. E todas as cenas que o Seth Rogen cai, eu dou muita risada, porque faz tanto sentido. Ele é tão, assim, é a catarse do episódio, que você fala assim, gente, não é possível que ele me fez dar risada. É aquele É o Fim, sabe, dele, que é aquele filme pastelão pra caralho, só que ele consegue aqui, eu acho que chegar na fórmula ideal com essa equipe de criadores, porque é muito pastelão. O Seth Rogen é pastelão, ele é meio bobão, assim, no jeito que ele faz comédia. Mas, ao mesmo tempo, com a equipe criativa que ele tem ali, com o restante dos criadores, eu acho que soma muito pro estúdio. Ficou impecável o tom de humor, o tom de caricatura. Em nenhum momento você desconfia daqueles personagens. Você acredita em todos eles. Eles têm as motivações muito bem declaradas. Então, é muito fácil. Você compra muito rápido as personalidades deles. Cara, e ao mesmo tempo a gente vê que, né, claro, a gente não tá lá nem nada, a gente não vive esse universo, mas a gente vê que são situações que, pelo que a gente ouve falar, isso é meio que o que acontece ali. São possíveis. E o que eu acho mais legal é como eles conseguem ao mesmo tempo criticar esse ambiente que eles estão inseridos, funcionar como comédia e... Semana passada a gente gravou sobre Black Mirror, que tem um episódio tentando criticar a própria Netflix. Meu amigo, vai assistir o estúdio, então. Você quer ver uma crítica de verdade ao mundo, os bastidores de Hollywood, alguma coisa assim. Não é fazendo um episódiozinho criticando os seus anúncios que vai dar certo, não. Então, cara, aí, pra mim a diferença, assim, a diferença nisso fica gritante, sabe? Tipo, como eles conseguem ter tanta qualidade de texto bom
funcionando tanto pro lado do humor, pra comédia, quanto pra crítica que eles querem fazer, assim. Eu gosto muito desse tipo de humor acelerado, sabe? Ele sempre... É o que o Gusta falou no começo. Nossa, eu gosto muito. Comédia é uma coisa muito específica, né? Você pode indicar isso aqui pra um monte de gente que vai detestar, que vai ficar perdida e tal, não sei o que. Então, a gente sabe que é uma coisa muito específica. Sabendo disso, eu gosto muito desse tipo de humor muito acelerado. Que é, sabe, um pouco o tom ali Gilmore Girls, Miss Maisel, que é uma coisa muito... que ali são as mesmas criadoras. E aqui a gente tem, por exemplo, em VIP, em estúdio, que tem as mesmas pessoas envolvidas. O que eu acho mais atraente no estúdio, assim, é essa mistura, essa vinculação, já que você falou em Community, Gusta, é muito essa mistura de humor bobo, olha, eu vou cair, vai ter uma diarreia, vai ter alguma coisa aqui, com uma discussão real e muito inteligente, muito bem pensada, sabe? Você tem roteiros muito bem estruturados, com piadas que foram colocadas ali, sabe, a conta gotas, que foram avaliadas, que foram escritas e reescritas. Não é uma coisa assim, beleza, vamos só fazer o cara cair aqui, não sei o que. Toda a discussão que eles estão tendo ali é válida, sabe? E você discutir o cinema enquanto você faz cinema, geralmente é um assunto muito interessante, sabe? Geralmente, se você tem bons criadores fazendo, você vai conseguir fazer a coisa funcionar. E... é muito... Eu mandei pra vocês no Instagram, a gente discutiu e trazer aqui pro On. O Seth Rogen falando sobre isso, ele falando que quando concebeu a série com o Evan Goldberg, a discussão que eles tinham era assim, cara, a gente passa por isso, a gente quer passar um pouco isso pra frente, porque a gente passa por isso, a gente sabe o que era. A gente tinha uma relação com a Amy Pascal, por exemplo, que foi chefe da Sony por muitos e muitos e muitos anos. Inclusive, ela foi demitida da Sony alguns anos atrás, em cima de uma controvérsia. Não sei se vocês lembram daqueles vazamentos de e-mails que tiveram na Sony. Lembro. Ela foi pega falando um monte de merda e tal, enfim. Mas aí o Seth Rogen tá falando, cara, eu já vi a Amy Pascal ter uma discussão com o David Fincher sobre coisas de filme que ele tava fazendo, que ele tava produzindo. E a gente tem que quebrar esse estereótipo do executivo que não entende de cinema ou que não gosta de cinema, porque a Amy Pascal ou qualquer chefe de estúdio, ela tem que ser capaz de ter uma discussão com o Fincher ou com o Scorsese ou com não sei quem e ganhar. Então assim, eu conheço muita gente, muito chefe de estúdio, eu conheço muito executivo de estúdio que entende pra caralho de cinema, que manja muito de cinema, que sabe o que tá fazendo quando o assunto é cinema, que tem boas notas, né, que consegue dar boas indicações, porque geralmente entrou naquele ambiente apaixonado por aquilo. Então, o que é interessante em estúdio é realmente a verossimilhança dessa ideia. Essas pessoas não estão lá porque, a maior parte delas, né, não estão lá porque elas queriam um cargo corporativo, elas estão lá porque elas foram encantadas pela magia do cinema, e aí elas se veem nessa posição de, beleza, você tá envolvido no cinema, mas você tá na parte do cinema que cuida de número, que cuida de calendário, que cuida de regravação, que cuida de orçamento, que cuida de jatinho, que cuida de divulgação, que cuida de cartaz, que cuida, sabe? Você tá na parte chata da arte, né? Você é quem viabiliza ou inviabiliza um projeto artístico de acordo com quanto ele vai custar. Eu falei isso outro dia aqui, de novo, eu não procurei a fonte pra ter certeza se é o Tarkovsky mesmo que falou, mas alguém aí do cinema, desses grandes, falou que o cineasta, ele é sempre infeliz porque o cinema é uma arte inerentemente cara. Então, geralmente cara, geralmente difícil de fazer. Então, todo mundo que tá envolvido quer o mundo e não pode, sabe? E não dá, não tem jeito, porque as coisas têm um limite, né? E o estúdio tem a pressão de lucrar em cima da coisa, né? E eles até jogam algumas expressões que a gente ouve muito, que é um pra você, um pra mim, sabe? Do tipo, faz aí o filme do Kool-Aid, porque se o filme do Kool-Aid for extremamente bem sucedido, você consegue aguentar o baque de um possível problema de bilheteria do filme do Scorsese sobre Jonestown, sabe? Então, vai nessa linha de um pra você, um pra mim, mas não necessariamente, vai saber. E o que é muito legal na série é porque ela tá muito atual, porque ela fala sobre franquias, ela fala sobre a discussão do cinema paródia com o cinema de arte, ela fala sobre diretores perfeccionistas, ela fala sobre essa relação do filme versus digital, são todas coisas que, assim, quem tá acompanhando o backstage, quem tá acompanhando o cinema de perto, tá vendo ser discutido toda hora. Então, eu acho que o que é mais charmoso dela é que ela envolve esses tópicos que estão muito, muito em voga, assim, são assuntos que são muito atuais. E ela trata disso de forma muito leve e muito prática às vezes, né? Ela faz até um pouco de piada dessa coisa charmosa, a arte. Tem uma fala maravilhosa no episódio aí pra frente que são 2 minutos dele babando sobre o granulado do filme, sobre como aquilo é mágico e maravilhoso. E o cara que tem que cortar o filme, que tem que editar, que tem que mexer naquilo, fala assim, filme é uma bosta. Com digital eu só aperto um botão, filme
eu tenho que fazer uma caralhada de coisa, sabe? Então, assim, você assiste entendendo as duas coisas, você assiste entendendo os dois lados. Pra mim, aquele momento resume muito o estúdio, aquela cena resume muito o estúdio, que é a arte, o apreço pela arte, pela condição humana, tendo que lidar com a praticidade, o calendário, os cortes e a agenda. É fenomenal, assim. A discussão de estúdio é muito boa. Eu acho que ela também traz muito essa questão dos desencontros das pessoas, né? O tempo todo a série fala sobre como as pessoas se desencontram. Elas não querem se encontrar pra não ter que lidar com as decisões ou com as consequências desses encontros. Porque se você encontra o Scorsese, você precisa lidar com o Scorsese. Você não tá lidando com qualquer pessoa. Tudo que você disser naquela reunião pode ser usado contra você, porque você não tá falando com qualquer pessoa. Você tá falando com uma pessoa influente na indústria que quer fazer um filme caríssimo de 3 horas sobre assassinos Um culto suicida, sabe? Exatamente. Então, assim, é muito atual, porque o Scorsese acabou de fazer isso, sabe? Ele acabou de lançar um filme de 3 horas falando sobre um tema de genocídio indígena e, enfim, que nenhum estúdio queria pegar. Exato, e que não dá pra colocar Kool-Aid ali dentro, porque não é possível fazer uma publi da forma com que os estúdios querem que as publis sejam feitas. E assim, não sejamos ingênuos. Ao mesmo tempo, é a Apple se levantando, né? Porque a Apple pega os projetos, a Apple faz o filme de 3 horas do Scorsese. Ele fala no episódio, me dá aí meu roteiro que eu vou levar pra Apple. Podia ter vendido pra Apple. Sabe? Exato. Mas a gente também tá de olho, mas ao mesmo tempo a gente tá feliz com o que a Apple tá fazendo. Porque exatamente. O Lucas mesmo acabou de bater na Netflix, porque a Netflix finge que faz. A Apple faz. A Apple foi lá e fez. Ela mostrou que consegue fazer. Então eu acho que tem essa diferença de discurso versus narrativa que é muito importante. E esses desencontros pra mim são os melhores. Os desencontros no episódio do 7, do plano sequência, de como as pessoas não queriam encontrar ele, né? E ele quer encontrar pra poder influenciar de certa maneira. Só que todo encontro que ele tem com as pessoas envolve alguma transação, alguma troca. Ele nunca é genuinamente ele, porque no fundo, ele gosta do granulado, ele gosta do MK Ultra, ele gosta de não sei o que lá. Só que quando ele chega pras pessoas, as pessoas têm interesses com relação ao que ele pode liberar, a verba que ele pode liberar e tudo mais. E ele decide ficar muitas vezes no telefone pra não ter que falar com as pessoas. Mas quando ele tem que falar com a diretora, que é pra ele parecer mais liberal e feminista e cara legal, que apoia um plano sequência e tudo mais, aí ele se aproxima. Só que ele se aproxima na base da troca. Eu quero um voo, eu quero 800 mil pra comprar uma faixa do Rolling Stones, porque é assim, é literalmente assim. Então, tem você imagina, o que eu imaginei assim, cara, será que essa música custou 800 mil mesmo? Porque ela tá no episódio, né? E você assiste o episódio pensando assim, cara, essa música deve ter custado exatamente 800 mil dólares pra colocar aqui, sabe? Exatamente. Então tem essa pegada meio irônica dentro desses encontros e desencontros que eles sofrem. É uma série que ela é uma comédia que ela é muito pautada na tensão. Então você vai acumulando tensão nos episódios porque tem um objetivo. Cada episódio tem um foco. Então você acompanha aquela história um pouco assim, na ponta do sofá mesmo. Porque você quer saber qual é o final, você quer entender. Não é bobeira. Aquilo ali vai definir o rumo do novo filme do estúdio Continental. Então assim, gente... E o trabalho dele, né? E o cargo dele. Ele tá lá há 15 anos lá na empresa. Ele não quer ser mandado embora. Ele quer ser capaz de realizar tudo que ele quer. E o dele tá na reta porque tem um maluco que quer fazer o filme do Kisuko. E é o chefe dele. E é isso aí, velho. Vamos embora, sabe? E ela é muito frenética, né? Ela não é aquela série, por exemplo, que você põe Friends passando ali e você pode ficar andando na casa e você volta e você já sabe onde vai parar. Você não pode perder uma fala desses episódios aqui de estúdio, cara. É tudo muito frenético. E é muito bom que só com uns 6 episódios, cara, eu fico besta. A primeira temporada nem terminou e eles já conseguiram discutir, sei lá, quase todos os assuntos da atualidade que permeiam, assim, os bastidores de Hollywood, cara. Gente, o próximo episódio, que não saiu ainda, que vai... Se você tá ouvindo esse episódio na data de lançamento, o episódio vai sair amanhã, tá? O resumo dele é assim, o time luta, tem dificuldades pra vir com casting pra um filme que não vai ofender ninguém. Então esse é o tema do próximo episódio. Sabe o que vai eles tentando fazer a Branca de Neve. O filme fazendo R$2 de bilheteria, não vendeu nem pipoca no Bomboniere no dia do lançamento. Que dó. Bom,
o primeiro episódio, a promoção, The Promotion, é onde tudo isso que a gente falou acontece. O Matt Remick, que é um executivo de médio porte lá, ele é escalado pelo chefe dele, o CEO, que é o Bryan Cranston, que tá maravilhoso. Não, que não é o Bryan Cranston interpretando o Bryan Cranston, né? O Bryan Cranston interpretando um personagem mesmo. Que é um lunático, o cara só quer saber de dinheiro, ele é aquele cara... Ele é muito um tipo Trump, né, cara? Ele chega lá bronzeadão, com aquele óculos dele, eu sou descolado, eu sou um cara legalzão e tal. E aí ele escala o Matt pra ser o novo diretor, pra ser o novo chefe do estúdio, né? E o Matt dá uma entrevista falando que ele quer trazer o cinema de volta, que ele não quer mexer com essas bobagens, não sei o que, ele quer trazer o cinema de autores, porque é a paixão dele, não sei o que. E depois de dar essa entrevista, logo depois de assumir, o primeiro projeto que o estúdio dele vai liberar, vai aprovar, é o filme do Kool-Aid. Que pra quem não sabe o que é o Kool-Aid, como a gente falou aqui várias vezes, é tipo um Kisuko, é um tangue, gente. E aí o Kool-Aid tem um bonequinho lá, um protagonista, e eles vão ter que dar um jeito de escrever um roteiro, de fazer um filme do Kool-Aid pra ser um filme tão... jarra de vidro com suco dentro, basicamente, assim. É um logo, pesquisei. Pra ser um filme tão bem sucedido como Barbie. O objetivo é ser um filme tão bem sucedido quanto Barbie. E aí, o que o Matt quer fazer? Ele quer vincular as duas coisas, porque ele acha que, beleza, a Greta é uma autora, a Greta é uma diretora independente. Então, eu vou trazer uma diretora de calibre independente pra fazer um filme de franquia. Eu consigo unir os dois mundos. Só que a coisa não é tão simples assim, não é tão fácil unir os dois mundos. E aí o Matt tá numa enrascada, porque ele já ficou mal nas graças do público, porque deu uma entrevista e a primeira coisa que foi aprovada no estúdio dele foi o contrário do que ele falou. E ele quer trazer um diretor de calibre, um roteiro de calibre pro filme do Kool-Aid. E aí ele tem uma reunião com o Martin Scorsese, esse interpretando a si mesmo, e o Martin Scorsese quer 200 milhões de dólares pra fazer um filme de quase 4 horas sobre um culto de suicidas que morreu tomando Kool-Aid. E aí o Matt Remick, o personagem do Seth Rogen, tem que tentar transformar esse filme sobre Jonestown, que é esse culto suicida, num filme de Kool-Aid, pra conseguir aprovar o orçamento de 200 milhões de dólares, pra conseguir agradar o Scorsese, fazer o Scorsese gostar dele, fazer o cinema de arte e agradar o chefe ao mesmo tempo. É lógico que não vai dar certo. Mas assim, gente, que premissa, gente. Que premissa de episódio extraordinária é essa? Oh, pelo amor de Deus, assim, sem comentários. Gusta, seus highlights sobre o primeiro episódio. O meu highlight, assim, principal é que até agora eu não sei pronunciar o nome do Steve Buscemi. Buscemi, eu acho que é Buscemi. Se você não sabe pronunciar o nome do ator, você não vai ver muito ele em filme, tá? Tirando Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, que eu acho que são exceções. Mas assim, se você não pronuncia muito bem o ator, muito provavelmente ele não foi escalado por causa disso, sabe? Muito fácil escalar o DiCaprio. Gostoso falar DiCaprio, entendeu? Então assim, esse é o nível desse episódio. É tipo a discussão sobre se o nome do ator que vai levar, né, o lead actor do filme, o nome dele é relevante. É tipo a equipe de marketing chegando lá e falando isso. Não, ele não tem nome pra isso. Vocês precisam de outro nome. E o que eu costumava falar sobre o Jesse Plemons, eu vou ter que falar aqui agora sobre a Catherine Hahn. Cara, a Catherine Hahn melhora tudo que ela encosta. É impressionante como ela é boa, mano. Ela é muito foda. Ela é incrível. A Catherine Hahn é a diretora de marketing do Continental Studios. Ela é maravilhosa. Cara, sempre que ela aparece... Ela sempre chega com uma garrafinha, um negócio. Eu amo. Uma roupa tá sempre vindo do Não, jogging, né? Tá sempre vindo assim da academia. Isso é um negócio que eu acho ótimo, que é essa coisa dos ambientes de trabalho que hoje em dia tá sempre todo mundo com uma garrafa gigantesca na mão, porque tem que beber água, não sei o que, tá todo mundo pra lá e pra cá. E eles incorporam isso muito bem. Assim. É incrível. E aí, assim, eles têm essas decisões ridículas de o nome não encaixa no filme e a pessoa não é famosa o suficiente pra fazer parte desse filme, versus o diretor do estúdio falando com um dos diretores de cena mais famosos da atualidade, os velhinhos aí, eu queria muito o Steven Spielberg nessa série, assim, eu não sei se nos próximos episódios quem sabe? Mas eu queria muito ele. Ia ser incrível. Mas ele tem que falar lá com o Scorsese e ele
precisa pescar. O que o Luiz falou é muito real, assim. É tipo uma pessoa que consegue lidar com informações muito importantes e fazer decisões muito rápidas. Não é um palerma, é uma pessoa muito inteligente. O cara tá lá prestando atenção no Scorsese e ele pesca uma ideia dentro da história que ele precisa associar com uma ideia de negócio dele. É uma ideia Então, assim, burra, mas assim, ele foi muito ágil em tomar essa ideia, essa decisão muito burra. ágil. Ele foi sagaz. É igual aquela coisa assim, qual que é seu talento? Eu sou muito rápido em fazer contas. Quanto que é 13 vezes 47? 5.090. Tá errado. Mas foi rápido. Mas foi rápido, exatamente. Mas esse é o ponto. Eu acho que esse episódio, ele mostra essas incertezas, assim, de como um executivo consegue lidar com uma conversa que pode levar pra qualquer lugar. É um risco extremo você conversar com o Scorsese sendo um executivo de um estúdio, sabe? Então é genial, assim. Esse episódio é muito bom. Eu adoro como ele acaba, porque não se faz um homem desse um senhor chorar. Então, assim, eu acho que no final entrega a índole. Genial. Entrega a índole desses caras, desses executivos. Por mais que você queira passar pano, a hora que você chega no final, seu coração aperta. Você fala assim, não, ele tá errado. A gente sabe quem tá certo e quem tá errado nessa história. Lucas, quer comentar? Cara, esse episódio pra mim é genial, cara, porque assim, ele tem tantas camadas, assim, que depois você vê que eles conseguem sustentar, assim, todos os episódios da série. Começa com uma cena do Paul Dano gravando lá, e aí o Matt chega no set e todo mundo tá cagando pra ele, tipo assim, e ele deslumbrado, querendo conversar, trocar ideia, entender o processo, os atores, e todo mundo tá cagando pra ele, dá licença aqui, você é o executivo, eu tô nem aí pra você, deixa eu fazer meu trabalho. Isso continua em todos os episódios, você vê esse deslumbramento do Matt com tudo. E aí ele doido pra ir na festa da Charlize Theron, e aí quando ele consegue finalmente entrar na festa da Charlize Theron, ele tem que fazer o Scorsese chorar dentro da festa, velho. Mano, é uma coisa muito catastrófica, assim. Eu fiquei com muita dó dele. Eu sei que a gente tá estragando pra muita gente, mas, gente, ver o Scorsese chorando é uma coisa... Não, ia cair numa ficha dele, assim, né? Não, mas pera lá, você pegou pra engavetar, então... É isso? Você vai fazer isso comigo mesmo? E ele tendo que olhar pro Scorsese e falar... Cara, é muito bom. É genial esse episódio. O Lucas falou dos artistas, das pessoas envolvidas, pra mim é o que é mais importante na série, nesse piloto. Porque você não acredita que vai acontecer, que as pessoas vão aparecer de fato. E aí são esses os cameos que fazem toda a diferença. Porque cada personagem ali, né? Cada celebridade, porque eles não estão fazendo personagens, eles estão interpretando eles mesmos, né? É, eles mesmos. Então, assim, cada um deles tá, assim, no papel certo, na hora certa, e eles entram mesmo. Vai ser a pessoa... Se eles falaram o nome, vai aparecer. A Charlize Theron aparece só pra expulsar ele da própria casa. Assim, você contratou a Charlize Theron para... Não, e uma outra coisa antes do Lucas falar é assim, eu acho que é importante a gente dizer sobre a série inteira. O que talvez seja a coisa mais legal dela. Diretores, atores, roteiristas que não se levam tão a sério assim, sabe? Que estão dispostos a pegar o próprio nome e fazer graça. Tem uma pessoa em particular que foi muito inteligente em fazer isso, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas assim, eu acho que de modo geral, pessoas que não se levam tão a sério, que são capazes de rir de si mesmas, são o charme maior dessa série. E aqui nesse primeiro episódio também, a gente já tem a grande discussão que a gente vem falando desde que Barbie lançou, né? Por que Barbie foi o sucesso que foi, né? E aí a gente falou isso aqui em episódios, isso virou um assunto assim, Barbie foi o filme do ano, sucesso de crítica, de público, um filme bilionário, e é um filme sobre uma marca da boneca loira padrão que existe desde que o mundo é mundo. E aí eles incorporam isso aqui, tipo, e cada um vai pra um rumo, né? O diretor do estúdio fala, não, o filme deu certo, que é marca, vamos pegar qualquer marca agora e vamos fazer, e tem que ter esses pontos, essa fórmula aqui, igual ao filme da Marvel, e o outro, não, cara, mas deu certo, porque tem a Greta Gerwig, que é uma diretora que soube falar do assunto. Não, mas tem que chamar o outro menino lá pra fazer mesmo, a gente só tem que... Solta esse trailer, que esse jarrão aí. Cara, e é muito louco como eles viajam nesse assunto, eles vão incorporar... E o Matt, o personagem do Seth Rogen, ele fica assim, gente, onde que eu tô me enfiando? Eu quero esse cargo, eu quero chegar também, lá. Né, Lucas? Pai, por que fulano ganhou? E tem sempre uma resposta pronta, mas todo mundo tem 20 respostas prontas, então qual delas que é a certa? Nenhuma, sabe? É uma combinação de fatores, é um evento muito específico, é uma coisa muito específica, então quando você vai tentar replicar, aí não vai dar certo, gente, simplesmente. E a reunião do marketing, gente, eu fiquei imaginando que, dadas as devidas proporções, o Gusta já deve ter passado por umas coisinhas assim.
E tipo, essa pessoa não encaixa com um sorvete de creme. Tudo. Literalmente a gente lida com isso, né? O marketing tem que lidar com decisões executivas o tempo todo que não fazem às vezes sentido. E você tem que, enfim, toca o barco. É a vida. Segundo episódio, The Oner, que é um termo informal pra plano sequência, gravação em um take. Aqui a gente tem uma gravação da Continental Studios, que é dirigida pela Sarah Polley e interpretada pela Greta Lee. Elas vão fazer uma filmagem em plano sequência, que é uma das partes mais importantes de um filme, é uma tomada ao pôr do sol. Então a iluminação tem que ser específica, a janela que eles têm pra filmar é muito pequena, é uma cena que vai ser filmada numa festa, então tem muitos extras, tem muita coisa, tem uma dinâmica muito grande, a Greta ali vai pra lá e pra cá, ela anda, vai e volta, e o Matt Remick, o personagem do Seth Rogen, apaixonado por cinema, quer estar lá, ele precisa ver essa gravação, então ele vai lá com seu amigo / subordinado Sal pra assistir essa gravação, mesmo com todo mundo falando que ele não deveria ir, porque ele vai atrapalhar, porque ele fica abobado como uma criança, fazendo perguntas, incomodando e dando pitacos onde não foi chamado. E é claro, é exatamente isso que acontece. A tomada não acontece e é por causa dele. E a gente vai vendo esse processo de como ele está atrapalhando essa tomada, ao mesmo tempo que ele se diz apaixonado por isso e diz venerar isso. É, de novo, um bom resumo do que é o estúdio. É um cara que é apaixonado pela coisa, mas que não percebe que essa afobação dele tá estragando a coisa que ele mais ama, sabe? Também é um outro tema muito interessante. Lucas, você já falou que esse aí é o seu favorito, é isso mesmo? Fala um pouquinho sobre The Oner. Cara, eu acho que esse continua sendo meu favorito. A gente já tem 6 episódios aí, eu olhando um por um aqui, cara, eu acho que esse continua realmente sendo meu favorito, porque além do humor dele funcionar muito, assim, pra mim, porque vai chegando uma... No primeiro episódio, a gente tá descobrindo a série ainda, tá? A gente fica deslumbrado com o que eles vão discutir, conhecendo os personagens. Aqui a gente meio que já conhece o personagem ali do Seth Rogen, o Matt, e a gente sabe que ele é apaixonado por cinema e tal. Só que, cara, vai dando uma dó dele. Ao mesmo tempo que ele irrita, você vai dando uma dó do que acontece com ele, que é inacreditável, assim. Ele vai se afundando, ele vai virando uma pessoa mais ridicularizada que podia ter naquele ambiente ali. E, assim, as coisas vão escalonando, assim, num ponto que vai dando uma agonia. Fala, mano, só sai daí, cala a boca, velho. Pelo amor de Deus. Não faz e não abre a boca mais. e ao mesmo tempo, o episódio inteiro, ele tá falando sobre um plano de sequência, e ele é filmado inteiramente em um plano de sequência. E eu fiquei imaginando o trabalho que não deu pra gravar esse episódio, cara, porque a série é muita gente e eles estão emulando um set de filmagem e muita gente conversando e não tem uns cortes falsos ali, né? Mas assim, as cenas são muito Será? longas. Porque eles fazem uma piada com... Eles fazem uma piada com a Sarah Polley sobre faz um cortezinho qualquer aí. Ela fala, não, vai ser íntegro. Eu acho que atrapalharia muito a metalinguagem se tivesse um corte falso lá. Eu acho que não tem, viu? Eu vou ver de novo, mas eu acho que tem uma hora que eles trocam lá quando ele vai sair de um camarim e volta ali pra aquela área mais aberta que tem. Mas posso estar enganado também. Se não tem, é melhor ainda. Porque, cara, o trabalho que não deve ter tido pra fazer esse episódio, e é esse ritmo frenético, né? De gente que não para de falar, e uma situação atrás da outra, e ao mesmo tempo que eles estão numa casa, esse episódio, no quintal da casa tá sendo gravada a cena começa com a pessoa andando por toda a casa e eles estão lá no fundo da casa gravando, e então você tem que ter a interação de todos esses personagens sem um corte, cara. Ao mesmo tempo que o humor tem que funcionar. E, cara, pra mim esse episódio é lindo. E ao mesmo tempo que eles estão justamente criticando o trabalho que dá pra fazer uma porra de um plano de sequência, ainda mais com o cara lá te atrapalhando no seu ouvido. E como eles vão jogando elementos pra dificultar o próprio serviço, né? Piadinhas que vão se encaixar no final. Começa com onde ele estacionou o carro, depois vai pra roupa que ele tá usando. Como a roupa que ele tá usando vai confundir a coisa. Como a roupa que ele troca vai confundir mais ainda a coisa. Como um cigarro de um jeito vai dar um problema, a falta de um isqueiro do outro vai dar um outro problema, sabe? É um caos que deve dominar realmente um plano de sequência, uma tomada de plano de sequência, mas que você vai ficando desesperado com aquilo. Pelo amor de Deus, faz essa merda dar certo. Não, o carro estacionado no final pra mim foi o ápice, assim, que eu falei, porra, mano, eu finalmente acreditei que ia funcionar. Porque é uma referência, né? Você volta lá atrás e fala, caralho, é mesmo? Isso aqui não vai dar problema. E você esquece daquele evento quando chega. Gusta, fala um pouquinho aí sobre The Oner. O carro é o cigarro, né? Ele pediu pra pôr o cigarro e ele que pôs o carro. Então, é a metalinguagem perfeita. Esse episódio, ele é perfeito. Ele é muito incrível, assim. Eu acho que o que eu gosto mais é a energia que ele tem entre os executivos, que são os sonhadores e que querem colocar ali a mãozinha deles no filme,
filme, mudar e tudo mais. E a diferença da energia da equipe que só quer executar. Ninguém tá nem aí pro conceito de nada. As pessoas só querem, naquele momento, fazer com que as coisas cheguem de lá pra cá e que a menina passe de um lado pro outro da piscina, que depois entre no carro e que depois saia e que o sol ainda esteja a pino pra eles conseguirem terminar. É isso, não tem sonho ali, não tem... É um dia de trabalho, é uma coisa assim, já mecânica pra quem tá no set. Então, eu acho que tem muito essa crítica, assim, do descompasso entre o sonho que o executivo tem, que ele quer provar pra equipe que aquilo é importante de vários aspectos, filosóficos e tudo mais, mas ao mesmo tempo ali ninguém quer ouvir esse tipo de papo, porque as pessoas estão trabalhando. Sabe quando você tá fazendo uma planilha no Excel e alguém chega do seu lado pra falar de alguma coisa que você não tá nem aí, você fala, gente, deixa eu só terminar minha planilha pra eu poder seguir minha vida? E eu acho que é isso, sabe? É esse sentimento de, eu preciso concentrar, eu não preciso de você aqui do meu lado. E esse sentimento não sai de você em nenhum momento. Porque ele sempre tá do lado de alguém que vai, sabe, de alguém que é importante naquele momento. Quando ele sai do banheiro e vai conversar, sai do camarim ali e vai conversar com a atriz e ela tá no meio da cena, pra mim, assim, esses são os momentos que eu dou a gaitada e que nada supera, sabe? O terceiro episódio é The Note. Aqui a gente tem um filme do Ron Howard, que é um diretor mega consagrado, já faz comédia, faz drama, faz de tudo. E ele fez um baita de um filme chamado Alphabet City, que é um filme extraordinário até os últimos 45 minutos. É difícil até de falar sem rir, gente. É um baita filme que vai ser sucesso de público e crítica, tem ação, tem drama, tem peso, mas aí, na marca das 2 horas, o filme passa a ter 45 minutos de contemplação, porque o Ron Howard perdeu um primo 30 anos atrás. E isso dói muito nele, então é muito pessoal pra ele. Só que o estúdio precisa ser capaz de dizer pro Ron Howard que os últimos 45 minutos do filme dele são uma bosta. E ninguém tem coragem de dizer pra ele, porque ele é um cara consagrado e não sei o que. E eles vão ficar como os vilões da história. Quando eles descobrem que o motivo é pessoal, a coisa fica pior ainda. É mais um daqueles episódios de pessoas que não se levam muito a sério e aí estão colocando o próprio nome ali. O Ron Howard nesse episódio é extraordinário, mas enfim, é isso aí, gente. O estúdio tem que dar uma nota pro diretor, que ele tem que fazer alterações, só que é uma nota mesmo, porque o diretor, como ele é consagrado, ele tem um contrato de corte final, então ele só tira se ele quiser. Então o estúdio não tem nem o poder de virar pra ele e falar, você vai tirar, é ele quem tem que decidir tirar. Então eles têm que agir com o maior cuidado possível em volta do Ron Howard pra tentar fazer com que ele melhore o filme dele, fazer com que o filme dele funcione melhor. Vou falar pra vocês que eu gosto mais desse episódio do que eu gosto do The Oner, sabe? Eu acho esse episódio brilhante, caótico, e é tanta informação, e é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a coisa vai se avolumando, vai ficando mais desconfortável, vai ficando mais assim, meu Deus, alguém fala, mas se alguém falar, o que ele vai dizer? E aí quando o Matt vira com aquela história da nota que ele deu pra Uma Mente Brilhante, e a coisa vai, sabe, vai degringolando de um jeito que você fala, cara, não é possível. Eu adorei esse episódio, assim, talvez ele seja o meu favorito, é o que eu achei mais engraçado. Eu acho que o meu favorito até agora é o sexto, mas por outros motivos. Agora o mais engraçado talvez seja esse, assim, porque, cara, que loucura, que caos, né, Gusto? E esse é o episódio que mostra muito bem a interação entre a equipe. Eu acho que todo mundo tá ali muito envolvido, todo mundo tirando o seu da reta, porque ninguém quer contar a notícia, né, de que o filme é ruim. Aliás, o filme é perfeito, exceto a parte que é traumática pro diretor e ninguém consegue falar pra ele, porque ele vai precisar depois fazer terapia por causa disso. Então, assim, o estúdio vai tirar o direito do diretor falar sobre a morte de um ente querido dele no filme, sabe? No 20º filme dele. Então, assim, não dá, não é possível fazer isso. E aí ele vai ligando, ele vai interligando os traumas pra ficar mais divertido, né? Porque, no fim das contas, tem um trauma pra gerar o filme, mas tem um trauma também pra fazer a nota, porque o dono do estúdio, o diretor do estúdio, não consegue falar, é literalmente, é dito isso, é literalmente o trabalho dele dizer pro diretor
de que aquela última cena é ruim porque o filme vai fracassar e a responsabilidade, no fim das contas, é dele, não é do diretor. O diretor vai ser aplaudido, o diretor vai ter a crítica que vai gostar, vai ter a crítica que não vai... Mas o diretor vai continuar fazendo o trabalho dele. O trabalho do diretor do estúdio, é que são 2 diretores, né? Mas o trabalho do Matt, que tá ali no comando do estúdio, é, no fim das contas, barrar o filme, porque esse filme não vai dar dinheiro, não vai ter como o marketing vender, não vai ter como fazer pôster pra esse filme, sabe? Tipo, tem todos os detalhes... Não, o pôster até que dá pra fazer, né? Mas ele dá a pior ideia possível, né? Fazer pôster. Agora a questão é a seguinte, você vai colocar um trauma em cima de outro trauma? Qual trauma que vai valer mais a pena aqui, né? Eu acho que essa história é muito boa. E aí tem gente que inventa trauma, tem primo que morre, nem precisava ter morrido, mas morre no meio do episódio pra poder salvar o filme também. E assim, é genial como eles equilibram a ideia de uma arte que é... Cara, me impressiona muito como eles conseguem ter discussões sérias, disfarçadas no meio da comédia, sabe? Que é uma discussão muito forte a partir do momento que o artista produziu a arte ainda pertence a ele. E os caras estão tratando muito sobre isso, porque assim, é uma coisa muito pessoal pra ele, muito profunda, que pouquíssimas pessoas vão conseguir interpretar e que no fim das contas pro estúdio atrapalham o ritmo do filme, atrapalham a vendagem do filme. Então a vendagem do filme também é importante porque o Ron Howard precisa continuar conseguindo fazer filmes, então ele também precisa ter sucessos comerciais. E aí, como é que você faz? Então o cara tem que despessoalizar a coisa, ele tem que tirar a si mesmo de dentro da própria obra pra fazer ela vender mais, e tudo isso sem ser professoral, sabe? É tirando sarro da situação toda, tirando onda da coisa. É muito massa como eles conseguem ter discussões muito sérias sobre arte, sobre o desequilíbrio entre arte e comércio, de forma sacana, de forma gozadora, sabe? De tirar onda mesmo, assim. Me impressiona muito o tom que essa série conseguiu achar, sabe? Não, e é um plot twist atrás do outro nesse episódio, né? Porque aí vai o trauma, depois o outro trauma, depois, não, vou inventar que eu também tenho problema com o meu primo aqui. E aí o Anthony Mack, que é o protagonista do filme, que tá fazendo ele mesmo, ele na frente do Ron Howard, ele idolatra o filme. Nossa, aquela sequência maravilhosa. Ele chega, gente, a gente tem que excluir aquela sequência, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa. Cara, o timing de humor do Anthony Mack aqui me pegou muito. Eu gostei demais dele nesse episódio, cara. É muito engraçado quando ele e a menina se revela, ficando sem assim, graça perto dele, que ela não consegue falar perto dele, mas ela ia dar a nota, mas a hora que ela vê que ele tá lá, você é muito bom. Não, muito bom. Nossa, você é muito bom. Cara, então assim, e é isso, esse episódio ele consegue discutir tudo isso. E pra começo, eles começam lá na discussão da duração, né? Que é uma coisa que hoje em dia vai e volta, né? Quer dizer, gente, mas ficou longo, né? Tava 2 horas, tava bom, ficou longo, vai atrapalhar na bilheteria, na sala de cinema, nenhum cinema vai querer pegar o filme desse pra passar, né? Aí depois já vira, não, mas não é que é longo, é que é ruim a última sequência, a gente precisa tirar, não, mas tem um significado pro diretor. Cara, e o Ron Howard tirando o bonezinho dele, e mostrando a carequinha e dando com o boné na cabeça do outro, é muito bom, hein? E ele saindo na porrada com o chefe do estúdio, mano. Ai. Não, maravilhoso, maravilhoso. Gente, o episódio 4 é um dos meus menos favoritos, assim. Ele quer fazer uma paródia de filme noir e tal. Vou dizer pra vocês, vou começar opinando, depois eu passo pra vocês. Eu achei ele meio bobo, assim. Mas é o que eu mais gostei de Cameo. Porque, cara, pra gente que tá acompanhando e falando sobre essas coisas o tempo inteiro, e pra gente que comentou sobre Não Se Preocupe Querida, que a gente tem episódio No Olho do Furacão, o que foi a história da Olivia Wilde com Harry Styles e com a Florence Pugh, o que foi aquele assunto, e era meme, e era TikTok, falando, ela não tá encostando na outra, não, ela não, só uma fez campanha, não, um ali olhou pro Harry Styles e saiu pra pegar não sei o que, pra Olivia Wilde aceitar vir fazer esse episódio em que ela é uma diretora controladora e perfeccionista que ninguém no estúdio gosta, que ninguém no casting gosta, que ninguém da equipe gosta, é uma habilidade de rir de si mesma que me impressiona, assim, sabe? Claro, também não somos bobos, também é uma tática de marketing, né? Se você não pode driblar uma polêmica, abrace a polêmica. O David Letterman já fez isso, inclusive. Também é um jeito de limpar a própria imagem, mas ao mesmo tempo é tão engraçado ela se colocar nessa posição. Nesse episódio, um rolo de filme dirigido pela Olivia Wilde desaparece e ela tá super preocupada porque é uma mega cena de ação com metralhadoras, e a cena mais importante do filme também é a cena que ela tem o cameo dela, e o cameo dela foi brilhante, foi espetacular,
melhor atuação da carreira dela, e é o rolo que foi perdido. E aí o Matt e o Sal, eles são pessoas que têm que ir atrás de descobrir aonde esse rolo está, porque se eles anunciarem, eles vão ter que fazer uma regravação, e aí tem problemas de agenda, tem as coisas todas que a gente tá discutindo, né? Então o Matt e o Sal embarcam nessa jornada pra tentar encontrar esse rolo perdido, e é bem filme noir, o jeito que é filmado, as roupas que ele tá usando. Tem uma piada muito boa sobre ele, a narração, que na verdade ele tá falando com ele mesmo pra terapeuta, mas ele tá narrando os eventos bem, assim, e a própria piada que fala que o filme da Olivia Wilde nem é grande coisa, é só um Chinatown recalchutado mesmo. E aí, enfim, e essa é a história do filme. Ele vai, é um noirzão procurando o rolo perdido. Lucas, fala um pouquinho sobre The Missing Reel. Cara, eu gosto dele. Eu acho que também não tá entre os meus favoritos, não, mas eu gosto muito desse episódio, muito por isso, por eles colocarem a Olivia Wilde nessa situação, cara. E vira essa coisa de detetive no ar, cara, que, cara, funcionou muito, cara. Ficou muito, muito engraçado essa investigação dele, assim. E aí eles, ao longo que o episódio vai se desdobrando, né, esse negócio, temos que achar o rolo perdido e vamos... Ninguém pode saber que a gente... Ao mesmo tempo que eles têm que achar, ninguém pode saber que eles estão procurando, né? Então tem que ser um negócio meio escondidas, assim. E aí o episódio vai tomando um tom, assim, de noir, né? Muda a trilha e pega uns takes, assim, chegar ao ponto do Matt querer fazer a gravação. É noite de sexta, estamos procurando o rolo. Muito bom. Eu cheguei, o que você tá fazendo, velho? Por que você tá fazendo isso, velho? Que ridículo. E o Zac Efron, mano. Do Zac Efron nesse episódio, do nada também. Funcionou muito. Cara, mas quando... Acho que no comecinho do episódio eu já imaginei que ele ia... Eu acho que talvez ele não seja um dos meus favoritos, porque dá pra imaginar, assim, pra onde é que ele vai parar, né? Logo no início ali, quando ele fica encucado demais com ela. Tá encucado demais com ela, não achou isso até agora, só tem uma opção, né? Mas acho que isso não tira o humor do episódio, assim, como a situação vai escalonando. E entra nessa questão do digital também do filme, né? Não, porque se fosse digital não tinha esse problema, o negócio é enrola e tem todo um negócio pra fazer de novo. Enfim. Que é a consequência, tipo assim, o Sal faz a propaganda que se eles não encontrarem esse rolo, vai significar que o Matt unilateralmente destruiu o uso de filme no cinema. Todo mundo vai migrar pro digital, então é o fim, sabe? Gusta, fala um pouquinho sobre esse episódio. Eles fazem essa paródia de novo, né, do digital versus analógico. Acho que tem essa crítica ali no pano de fundo, mas eu acho que a principal é a picuinha de bastidor de set, né? Porque o tema central é esse, que até que ponto você não dá uma festa, né, pro elenco, vai fazer o elenco se quebrar, e quem é que vai financiar essa festa, porque o elenco tá rachado, e quem brigou com quem, e quem roubou, se tá todo mundo de cara virado um com o outro, quem é que tem mais poder sobre o filme, quem é que tem mais carisma com a equipe, quem é que consegue lidar melhor com as situações. Então, essa gangorra ali que vai da Olivia Wilde pro Zac Efron é muito legal. E eu gosto muito de como o episódio começa trocando o ponto de vista, né? O episódio começa como se fosse um episódio comum, mas ele troca pra noir. Então ele não é aquele episódio que tem aquela cara de filler. Ele é um episódio dentro da trama mesmo. Ele declaradamente aconteceu, não é uma coisa imaginada. Eles não deixam margem pra isso. Aconteceu daquele jeito, é tudo caricato, é tudo bobo, mas eles quiseram dar outra roupagem pra poder fazer uma brincadeira com um gênero que muito provavelmente os criadores gostam muito, porque é aleatório, poderia ser qualquer outro gênero, né? Mas essa questão da investigação, de onde está o rolo, onde o envelope de dinheiro, né, foi tirado do trailer do Zac Efron e tudo mais, vai gerando essa curiosidade, assim. Eu acho esse episódio muito engraçado, mas ao mesmo tempo também não acho que ele é o highlight, não. Cartunesco, sabe? Ele passa um pouco da conta, às vezes, né? Porque eu acho que a série é tão real, tão pé no chão, mesmo sendo boba, assim, mesmo sendo caricata, que não precisava ser tão caricata, não precisava ter apelado tanto pro recurso pra provar o ponto, né? Acho que pra fazer essa brincadeira com a imaginação. Mas é divertido, dá pra ver que tá todo mundo muito confortável, e isso eu acho que é o que alivia muito, assim, pro episódio, não ficar tão, ai meu Deus, que chacota. Não, ele super passável. O quinto episódio é o que eu menos gosto, assim, é o que eu acho mais sitcom comum
qualquer, assim. É o Total. The War. É um episódio que o Seth Rogen aparece muito pouco, inclusive. A gente tem uma briga de egos entre os subordinados dele. A gente tem uma briga entre a Queen, que é a diretora de criação, que tá começando a carreira, que precisa emplacar um novo filme, e o Sal, que é o vice-presidente, que era uma das pessoas cotadas a assumir o cargo de chefe do estúdio, que já tem uma carreira muito mais consolidada. Os dois estão praticamente brigando pelo mesmo filme, brigando pra quem vai dirigir o Wink, que é o mesmo filme do Sorria, só que é uma piscadela ao invés de um sorriso, e eles estão brigando pra ver quem vai conseguir emplacar o diretor, se eles vão... Dois diretores reais, inclusive, se vai ser o Parker Finn, que tá praticamente replicando o próprio filme, porque o Parker Finn é o diretor de Sorria, então ele tá... Se ele for escalado, ele vai ser escalado pra plagiar o próprio filme. Ou o Owen Klein, que é um diretor independente, que é um cara já de uma outra pegada, uma outra marca. Na verdade, os dois são diretores independentes, né? Mas assim, o Owen Klein é mais desconhecido que o Parker Finn. Ele daria uma visão menos recalchutada do filme. Mas é basicamente essa disputa entre a Queen e o Sal. E aí, Gusta? Eu adoro o Parker Finn, doido pra falar com o executivo e ele não consegue. Assim, ele fica bolado porque ele quer provar que ele sabe fazer uma piscadela, né? Depois de Sorria 1, Sorria 2. E eles trazem essa discussão de pano de fundo. Eu acho que a discussão de pano de fundo desse episódio é principalmente essa, assim, né? De como os diretores às vezes têm que lutar pra conseguir o espaço deles e como eles têm que ouvir de executivo umas atrocidades sobre o próprio trabalho e como tudo isso tá ligado a esse jogo, The War, né? O joguinho de ego, de poder de pessoas que estão querendo provar um ponto. No fim das contas, cada um ali tá querendo provar um ponto. E eu gosto muito da Queen e do Sol aqui, de como eles desenvolvem os personagens, porque o Sol é aquele personagem que no primeiro episódio você achava que ele não era fiel ao Matt, né? Se você assiste um primeiro episódio, se eles estão fazendo uma série um pouco mais séria, aquela zona cinzenta começa a ficar um pouco mais, tipo, ele tem inveja, ele quer o lugar do Matt. Mas aqui não, aqui fica uma relação muito Pink Cérebro mesmo, muito boba, assim, muito da comédia, muito... Cérebro. Uma coisa, os patetas, assim, é divertido. Então, não gera essa ambiguidade e você já consegue assimilar mais rápido o humor dessa caricatura também, né? Que é a mulher tentando conquistar um espaço ali de visibilidade versus um homem velho que já tá consolidado e já é o melhor amigo do chefe dele. Então, assim, é muito engraçado como essa dinâmica vai pegando os dois. E assim, eu acho que é o mais sitcom mesmo. Ele é o que tem o ritmo que mais se diferencia dos outros, mas ao mesmo tempo também parece ser muito proposital, porque nada em estúdio é também por acaso, né? É muito proposital justamente pra conseguir dar um ritmo novo pra esses personagens não ficarem inseridos no ritmo tradicional da série, que é quando tá todo mundo envolvido, né? Quando tá, principalmente o Matt, tá tomando as decisões. Então você vê que muda o ritmo porque vira uma picuinha boba que não faz sentido nenhum e que não vai fazer muita diferença, entre aspas, pro roteiro da série, assim. Ele não vai mudar a estrutura da série, ele só vai ser... É tipo uma carinha mais de filler, né? Eu acho que se tem um que é filler aqui, é mais esse. Ele não impacta tanto ali na estrutura geral das coisas, mas elas se acomodam, né? As coisas se acomodam na série. Um pega uma promoçãozinha, o outro, eles fazem um acordo e tal. É um bom episódio, eu gosto. Mas, assim, entre todos eles, esses dois últimos que a gente falou, realmente são os mais fraquinhos. Mas mesmo assim, continua muito bom, porque estúdio tem o nível muito alto. Também acho que não é ruim, continua muito bom, mas esse aqui pra mim é o mais fraco da temporada, até agora. Até o da Olivia Wilde que a gente falou, eu gosto mais dele, que eu gosto dessa dinâmica que eles trazem, essa coisa nova, de brincar com o ar, de fazer essa graça. E aqui eu gosto muito dessa briga que fica entre os dois, tentando disputar ali quem vai conseguir o diretor, quem vai conseguir fazer o seu, e se um vai fazer o outro cair. Eu gosto dessa briga e tal, é um episódio bom, mas também acho que dentro da história, assim, é o que menos funciona, assim, como humor, né? Eu acho também. Não é tão engraçado, assim, né? Ele é divertido de ver aquela correria toda dos dois, um contra o outro ali, mas eu também acho ele o mais fraco da temporada. Tem muito a acrescentar dele, não. O sexto episódio, o último disponível na data de gravação desse episódio, é a oncologista pediátrica. Gente, eu adoro esse episódio, eu tô fascinado por esse episódio. Eu nem acho ele o mais engraçado. Eu acho ele, talvez até seja menos engraçado do que episódios que eu gostei menos, como o Noir, né, do filme Perdido. Mas eu fico admirado com esse episódio, assim, porque, cara, é uma discussão tão legal, é um assunto tão legal que dá margem pra tanta coisa, e eu acho que foi o que mais me
me encantou, assim, porque a gente fala tanto sobre isso aqui no podcast, né? A gente tem tanto esse debate sobre... A gente nunca fez um episódio sobre isso, mas ele sempre acaba aparecendo nos nossos tópicos, que é sobre o que é arte, como a gente interpreta a arte, e o que, se existe uma qualificação entre arte de verdade e arte de mentira, o que é entretenimento, qual que é a nossa relação com entretenimento. O episódio discute tudo isso sob um pano de fundo de graus de importância profissionais, e chega um ponto assim que a gente esquece que o Matt é um executivo, um capitalistão, sabe? Porque os pontos que ele tá fazendo são muito legais da gente discutir. Basicamente, o Matt tá num date, tá ficando com uma médica pediatra, é uma oncóloga pediátrica, não sei o termo certo é esse em português, mas é tipo isso. E aí ela convida ele pra ir numa festa beneficente de gala com ela, em que só vai haver médicos, a maior parte deles todos oncologistas, e ele vai nessa reunião pra acompanhar ela, e ela acha legal porque ele é bem-humorado, ele é simpático e tal. E aí eles chegam nessa reunião, nessa gala, essa festa beneficente, e o universo do Matt não tem nada a ver com o universo desses médicos, e eles começam a entrar em conflito, e os caras começam a diminuir a importância do trabalho dele pra aumentar a deles. Que, enfim, aí a gente pode discutir um pouco sobre a real importância e sobre o que o episódio quer dizer, mas ele se sente diminuído pelos caras porque os caras estão dizendo que o que eles fazem é importante e o que ele faz não é importante. E ele quer argumentar que o que ele faz também é importante. E o episódio é muito engraçado, mas ele vai navegar muito sobre essa discussão sobre importância. E eu acho que é por isso que eu fiquei maravilhado, porque a gente discute isso também sobre utilidade e importância. Quando a gente fala de arte é muito, muito difícil falar sobre isso. E atrapalha um pouco o Matt o fato de que ele está o tempo inteiro no telefone, em reuniões, discutindo a viabilidade de um trailer sobre uma sátira, uma comédia, dirigida pelo Spike Jonze. Eu queria tanto que o Spike Jonze tivesse aparecido, não sei o que ele apareceu, mas assim, dirigida por um diretor conceituado em que existe um apocalipse zumbi e o vírus do apocalipse se espalha pela diarreia. Então os zumbis cagam nas pessoas pra fazer elas serem contaminadas. Parece ridículo, eu odeio humor escatológico, mas é tão encaixado com o tema que ele tá apresentando aqui, que faz assim, não poderia ser outra coisa, é perfeito o encaixe pra discussão, e aqui a gente tem esse debate sobre a importância do entretenimento. O entretenimento é importante, é útil, ele é mais ou menos importante do que as outras coisas. Isso, na verdade, ferindo o ego do cara, né? Também é um cara com ego muito frágil, que precisa ver valor no que ele tá fazendo. Olha, tanta coisa, né? Numa sitcom, numa comediona, mas, enfim, o The Pediatric Oncologist, Lucas, fala um pouquinho sobre o episódio. Cara, esse episódio é muito bom, cara. E é isso, ele é muito bom porque ele levanta essa discussão e ele consegue sustentar ela o episódio todo, mas ao mesmo tempo, cara, é muita camada aqui, cara, porque ao mesmo tempo que a gente concorda com o Matt ele tá nesse projeto que é ridículo, da diarreia, e assim, isso dificulta pra ele conseguir, né, se explicar, e aí ele, qual estúdio você é? Eu sou o estúdio que fez o MK Ultra, que é um negócio que eles inventam lá, que é tipo uns filmes da Marvel, e... Que o 3, na verdade, é antes do 2. O 3, na verdade, se passa nesses dois, do 2 no nosso universo. Você assistiu algo? Não, vamos maratonar assim. Sabe? Então, cara, ele é um cara que ele é apaixonado por arte, por cinema, só que ele tá num estúdio que tá só promovendo filmes muito comerciais, que não são tão valorizados pela crítica e tudo mais. E aí ele tá nesse ambiente de que tem uma galera que não, isso aqui não é arte, arte é isso aqui, a galera é da alta cultura, né? E tentando separar ali o que não, porque Poderoso Chefão é arte, esse filme aqui que você faz não é. Só que ao mesmo tempo ele tá num projeto ridículo. Sabe aquela pessoa que você vai jogar bola e aí você não quer escolher ele pro seu time, que ele é muito ruim, mas se ele estiver no seu time, ele é do seu time. Ele tá no seu time, ele tá do mesmo lado que você, mas você não queria ele ali, porque ele é muito ruim. O Matt, eu sinto ele aqui, sabe? Você não quer ele do seu lado pra falar desse assunto. Ele não é a melhor pessoa pra estar do seu lado pra falar desse assunto. Mas eu tô do lado dele, ainda assim, sabe? Tipo assim, quem está nas trincheiras com você importa ou não mais do que a própria guerra? É tipo isso, cara. Cara, e aí eles vão... Nossa, dá raiva daqueles... Ao mesmo tempo que ele tá com esse projeto ridículo lá da diarreia, dá raiva daqueles médicos, mano. Nossa senhora, que galera chata, insuportável. Só que ao mesmo tempo o trabalho deles também é... Cara, não tem como você chegar num negócio tá salvando crianças do câncer e falar, não, porque o meu filme sobre diarreia aqui é importante também. Cara, não se faz isso também. Mas ele fica tão ferido que ele vira e fala assim, vocês curaram o câncer? Eu não recebi a notificação. Vou parar de fumar, vou voltar a fumar então.
Augusta, manda brasa. E esse episódio ele lança aquele dilema, sabe aquela coisa assim, se tem um idoso num trilho de trem e uma criança no outro trilho de trem, qual você escolheria? Sabe aqueles dilemas? E na cabeça do Matt, é esse dilema, é tipo o idoso e a criança, só que é tipo uma tela de TV versus uma criança com câncer. Tipo, o dilema não faz sentido salvar o cinema nessa discussão. O foco literalmente são as crianças com câncer no mundo. É esse nível, assim, de importância que ele dá ao cinema. Ele fala, não, mas quando a criança for internada numa cama de hospital, a primeira coisa que ela vai ver vai ser o quê? Vai ser uma tela. E aí o médico fala, não, vai ser os aparelhos, né, que fazem ele respirar e, enfim, soro, remédio e tudo mais. E qual vai ser o nome da ala do hospital que financiou? Vai ser Steven Spielberg. Ai, é muito ridículo, assim, mas ao mesmo tempo é tão o que a gente faz, assim, o que a gente fala no dia a dia, né? A gente defende a arte do cinema como essa coisa, assim, que tem um peso muito grande, né, sobre a vida das pessoas. E tem mesmo, tem o lado que tem, são profissões, são vidas, são sonhos, são construções de carreiras e pessoas que vivem disso e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, tem toda uma indústria por trás que faz pixel. E aí, pixel é arte? Sabe? Põe Minecraft no lugar, vai. Põe Minecraft no lugar e vai dar certo. É a mesma coisa, assim. Tipo, eu produzi Minecraft, não é bom o suficiente, não é arte, não tá produzindo uma grande história pra humanidade. Tipo, será que tá mesmo? Será que é assim que a gente vai defender o cinema, né? Então, tem muita essa discussão no episódio todo. É uma zona muito cinzenta, porque ela vai mexendo com essa questão muito séria, que é ele tá numa reunião, num jantar de médicos que salvam crianças, mas ao mesmo tempo os próprios médicos também são hipócritas, porque eles querem participar daquela sociedade, daquele leilão, pra jogar golfe na Escócia. Foda-se se é na Escócia, se é na Irlanda, mas eles querem pro ego também. Então, no fim das contas, não tá todo mundo lutando um pouco pra uma disputa se aparecer. Ego ali, né? Então, no fundo, a discussão ela vai pra esse lado, assim, no fim do episódio, ela leva até a fisicalidade pra provar que, enfim, quem se machucar primeiro que se foda, sabe, assim, nesse caso é quem cair no chão primeiro. Por isso que as quedas nos episódios pra mim são tão boas, porque elas vão provando ponto, e eu falo, nossa, cara, eu tô rindo tanto, e eu tô rindo com e ele sabor, não assim, cede, é isso que é maravilhoso, ele tá lá. Não, e é muito bom que ele tá num lugar que só tem médico, e ele tá machucado, ele tá precisando de um médico. O médico, nossa, eu posso te ajudar? Não, vocês acham que vocês são tudo Deus, não sei o que. Ele sai de ambulância mesmo, né? Tipo assim, ele vai pra outro médico que não está ali. Pra não ter que participar daquilo. Mas assim, cara, eu fiquei muito encantado com esse episódio. Porque assim, quando você vai pegar o que ele fala sobre arte, do meu ponto de vista, ele tá certo em tudo. Em tudo que ele fala sobre arte ali. Porque assim, quando você encara a arte como... Ele usa uma frase, eu queria muito lembrar da frase específica, eu não vou lembrar agora. Mas a arte é a expressão pura da visão humana, alguma coisa tipo assim. Cara, então é isso. Então Minecraft também é arte. Então o filme do Kool-Aid também é arte. Então, sabe? É isso, porque a arte não é só o que você gosta. E aquela discussão, aqueles médicos, eles são tão Olavo de Carvalho, assim, sabe? O Lucas usou o termo alta cultura, eu lembrei do Olavo de Carvalho imediatamente. Assim, arte é o que foi aceito por pares que você respeita. Ou seja, é o que a crítica gosta. O Poderoso Chefão é um filme de ação. Você pode achar MK Ultra uma bosta, mas Poderoso Chefão você gosta porque ele passou o critério do tempo, porque ele é amado pela crítica. Agora o MK Ultra pode ser amado pela crítica daqui a 20 anos, vai saber, tem tanto revisionismo crítico acerca de filme, tem tanto filme que fracassou e depois foi considerado um clássico cult, depois foi redescoberto. Então assim, a discussão, pra mim tudo que o Matt fala, ele tá certo. Inclusive quando ele vira e fala assim, gente, vocês estão estabelecendo esse tipo de relação, não podem ser duas coisas igualmente importantes, por que vocês têm que hierarquizar isso? É o que ele falou assim, é óbvio que a medicina é importantíssima e que ela fez a gente viver muito mais e que ela faz a gente conseguir ter 7 bilhões de pessoas aqui dentro e a gente ter expectativa de vida de 70, 80, 90 anos. Mas a lógica de que a arte dá significado à vida, ela também é importante. Então assim, eu acho que a visão que ele tá tendo ali, ele entrou nisso por amor ao cinema. Então assim, a arte dá significado à vida. É o que ele tá falando, olha, você pega ali na Covid. Quando veio a Covid, foi que todo mundo sentiu o peso do entretenimento. Como o entretenimento é importante. Porque aí o entretenimento caiu de qualidade, caiu de volume, e as pessoas, nossa, cadê? Não tem nada novo, não tem não sei o quê. Então, tipo assim,
também tem essa visão que sobre a utilidade, é o que eu trouxe lá no comecinho, assim, do episódio. Arte é inútil, porque a utilidade, ela é um conceito ela é um conceito prático, ela é um conceito burocrático. Então a arte é inútil. Utilidade é capital, utilidade é fazer virar dinheiro. A arte não é isso, a arte é pelo seu prazer pessoal, pelo seu jeito de ver as coisas, é de onde você vê significado, onde você vê beleza, onde você vê horror, onde você dá risada, onde você chora. Então assim, toda discussão que ele traz faz sentido, mas é porque você tem uma hierarquização de duas coisas radicalmente diferentes. Então a hipocrisia, ela tá estabelecida. Uma coisa tem um objetivo, outra coisa tem outro objetivo. Ou assim, se você for mais longe na abstração, a arte nem objetivo tem. Tipo assim, ela pode não ter, ela pode ser dadaísta, sabe? Ela pode ser simplesmente por ser. Então é uma discussão tão massa, tão abstrata, que é levada pra um contexto tão bizarro e que te incomoda porque ela é levada por pessoas que todas elas têm o ego muito dodói. Tanto ele tem um ego, nossa, é um ego do tamanho do mundo, quanto as pessoas com quem ele tá lá, sabe? Então a coisa vai degringolando, sempre num tom de comédia, e de novo aqui o que eu achei mais legal da série é como abarcar temas muito sérios, muito legais de discutir, muito interessantes, envolvendo a construção do cinema e a arte como um todo, sem o viés, estou querendo te ensinar uma coisa, estou sendo professoral, quero fazer você rir, cara, eu vou ter uma discussão legal, mas eu quero fazer você rir, eu vou cair no chão, eu vou torcer meu dedo e vou sair de ambulância, e ainda assim eu não vou abrir o ponto, não vou ceder, não vou abrir mão do meu argumento, sabe? E eu acho a conclusão desse episódio até um pouco triste, sabe? Porque fica aquela coisa meio de quem tá no showbiz é condenado a estar em volta de quem tá no showbiz, porque só eles veem a importância real daquilo. Então, assim, mesmo que você não tenha compatibilidade física, sexual, emocional com a pessoa, você vai ter muita dificuldade de namorar fora do showbiz, porque a gente tá numa bolha e só a gente vê o valor real do que a gente tá fazendo, sabe? Eu acho que até aí ele amarra num tom agridoce, você dá risada da interação daqueles dois no final, mas ainda assim você fica, tá, olha pra onde ele teve que recorrer, sabe? É tanta coisa que acontece, olha aí, eu virei palestrinha, fiquei palestrinha, eu sei, mas assim, é muito foda, eu adorei esse episódio. É que o Matt, eu acho que depois do primeiro episódio, que é quando ele tem uma promoção, que realmente acontece, e ele consegue o cargo que ele tanto queria, todo episódio termina com alguma coisa dando errado pra ele, cara. Eles nunca deixam o episódio terminar assim, você pelo menos vai ter alguma coisinha que deixa uma coisa mais agridoce, assim. E aqui não é diferente, né? Mas eu ainda acho que eles... Cara, esse episódio é genial também, porque eles sabem equilibrar bem a discussão sobre esse assunto, sabe? Porque é muito complicado, véio, você fazer humor em cima desse assunto em específico, assim, e ainda mais nesse contexto que eles colocaram ali. Da Mas ao diarreia, mesmo tempo a gente... né? Tipo assim, você tem que defender o cara assim, que tá fazendo o filme da diarreia, então... E dadas tá provocando. as devidas proporções, todo mundo acompanha a gente que sabe, né, a gente sempre fala sobre isso, né? Cara, arte é arte, enfim, quem que vai decidir o que é arte e o que não é? Mas é o que o Luiz acabou de falar. Mas ao mesmo tempo, no cinema a gente tem filmes que só querem ser comerciais, só querem vender, eles não estão nem aí, nem quem tá fazendo tá pensando em fazer arte, eles querem vender e criar uma coisa completamente comercial. E aí isso vai dando força pra esses argumentos, sabe, cara? Então, assim, vai virando uma discussão sem fim. A gente mesmo critica filmes excessivamente comerciais, a gente critica remake, a gente critica reboot. O tempo inteiro aqui a gente tá cansado dessa porra. Mesmo a gente estando cansado dessa porra, continua sendo arte. Essa que é a questão, sabe? Esse é o problema. A gente não pode usar uma coisa como arte ou não arte pra usar como um critério de qualidade, entende? Se tiver qualidade é arte, se não tiver qualidade não é arte. Todos são arte. Você pode ter problemas com um ou não ter problemas com outro, mas tudo é arte. É meio isso, sabe? E agora com vocês, já assistiram o estúdio? Gostaram? Não assistiram, mas ficaram interessados? Vamos estender essa conversa no Instagram, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music ou YouTube. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.